Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês como eu me coloco de volta na organização de tudo que eu preciso. Como que eu volto a cuidar da minha saúde depois de uns dias de comer alguma coisa errada. Ou então, como que eu organizo melhor os pensamentos aqui da minha mente. Então, se você gostou do tema desse vídeo, fica até o final, tá? Bom, meninas, a semana que passou foi a semana do Dia das Mães. Uma semana aí onde eu me dediquei mais em montar kits. Comecei um pouco atrasada em vender esses kits no Dia das Mães, mas comecei. E aí, sexta, sábado e no domingo também, eu fiquei trabalhando. Então, domingo ontem, né? Ontem foi Dia das Mães. E fui para casa da minha mãe, à noite eu fui para casa da minha sogra, mas eu ainda fiquei, vamos dizer assim, em plantão. Se alguém precisasse de presente, eu fazia entrega, como aconteceu, né? Então, eu fiz entrega, voltei para casa da minha mãe. E aí, o que acontece? Essa semana, eu alternei muito entre comer coisas saudáveis e entre não comer coisas saudáveis. Então, teve dia que eu acabei cedendo em comer marmita pronta de restaurante, com tudo que tinha lá na marmita, né? Não desperdicei nada. Comi pão de queijo domingo de manhã e eu comi um salgado frito também. Ontem na minha mãe foi churrasco, na minha sogra também teve churrasco e eu ainda acabei comendo com arroz, macarrão, maionese, sabe? Então essas coisas elas vão somando para deixar o meu corpo mais inchado e também para acabar engordando, né? E aí hoje, segunda-feira, é o dia de eu voltar ao meu foco. Entender que a comilança não pode continuar e que eu preciso fazer assim atividades que me encaminhem cada vez mais para seguir nesse processo de emagrecimento. Então eu tô aqui com o meu caderno, que eu escrevi coisas a se pensar, e cada vez que eu vou anotar alguma coisa, eu gosto de dar um título, né? Um título para que a minha mente comece a trazer as informações mais importantes, né? Então eu vou escrever tudo aquilo que eu tô sentindo que eu preciso dar uma atenção, né? E aí eu volto então para falar para vocês o que foi anotado. Porque assim, essas coisas que eu vou anotar é só para eu ter um panorama geral do que é que eu preciso fazer nessa semana, né? E depois é que eu vou de fato organizar, vou fazer o que precisa, né? Então, vou anotar aqui e já volto, tá? Comecei já as primeiras anotações e eu escrevi o seguinte. Vou dividir esse momento com vocês, tá? Porque eu acho que é um exemplo aí, se caso você quiser fazer essa estratégia, porque é uma estratégia, né? Não deixa de ser, para ajudar sempre nesse processo aí. Então, vamos lá. Eu coloquei limpar a casa, né? Porque, como eu já falei num outro vídeo aí, quando eu deixo a casa limpa é como se eu tivesse sentindo que eu tô pronta para realizar outras coisas. Então, por exemplo, a minha cozinha, eu preciso limpar o fogão, preciso lavar uma loucinha que tá lá em cima da pia. Se tiver muita louça na pia, se o fogão tiver sujo, eu não me sinto tão disposta a cozinhar de forma saudável como se tivesse limpo. Agora, se tá tudo limpinho, é como se eu pensasse assim, vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É como se eu me sentisse mais animada. E aí, então, eu preciso cuidar da minha casa, renovar a limpeza, a organização da minha casa, para que eu pare de me preocupar com essas coisas e foque a minha atenção nas próximas coisas que precisa. Então, eu coloquei limpar a casa, coloquei também fazer a alimentação para a semana. Então, é isso. Isso é uma das coisas também muito importantes para que eu não acabe errando. E nessa semana, eu tô muito com a intenção de deixar marmitinhas congeladas, mas são marmitinhas de coisas que estão fora
da dieta cetogênica, mas que de repente seja mais saudável do que eu cair num fast food. Então eu pensei em deixar um quibe de forma já pronto para assar. Então eu faço lá com o trigo para quibe, com a carne moída, faço bem temperadinho, né? Então eu terei um quibe para incrementar ali também com uma salada e eu poder comer numa sexta-feira à noite, que eu já até falei aqui nos outros vídeos, que eu e Cleita a gente gosta de fazer a sexta-feira do casal. A sexta-feira do casal tipo assim, um momento especial, sabe? Não que muda muita coisa, porque se for ver, a gente tá sempre almoçando e jantando juntos, sempre conversando, assistindo o que gosta. Mas na sexta-feira à noite é como se a gente considerasse que é muito mais especial do que as outras noites, por exemplo, né? Então a gente fica um pouco mais animado para começar a sexta-feira, imaginando que à noite a gente vai jantar alguma coisa especial, vai bater um papo, às vezes vai falar sobre sonhos e objetivos, então isso deixa a gente muito mais conectado, sabe? Enfim, voltando ao foco, né? Eu gosto de deixar marmitinhas prontas, eu já não estava fazendo isso há muito tempo. Então, geralmente, eu gosto muito, por exemplo, como eu falei, do quibe, né, para levar no forno. Mas eu também gosto de escondidinho de frango, de carne seca, que pode ser feito com batata ou com mandioca, né? E aí é que eu falo para vocês que tá fora da dieta cetogênica, porque não tem na dieta cetogênica de você comer em grande concentração essas coisas. Geralmente é mais a batata, a mandioca, são coisas que são mais eliminadas desse processo, né? Então eu vou deixar pronto, porque, por exemplo, se eu tiver em alguma situação que eu cair numa crise de ansiedade, de querer comer muito, eu não vou cair em comer, por exemplo, um x-tudo, um x-bacon, uma pizza enorme, porque se a gente for pensar na quantidade de calorias e de carboidratos, essas coisas são muito mais do que um escondidinho, do que um quibe de forno, né? E são preferências minhas que eu realmente gosto, eu me sinto animada de comer. Então, é mais assim, eu vou deixar pronto para mais um tipo de estratégia para esses momentos, né? Principalmente que eu sei que eu tô próximo de chegar naquele ponto, sabe, da TPM, que geralmente parece que as coisas começam a se desenfrear aqui dentro de mim. Então, eu já tô me preparando para esses dias, né? E aí a minha mente, ela me puxou para um pensamento. O que eu preciso fazer nesta semana para garantir dias bem-sucedidos, tanto na academia quanto na alimentação? Então, eu escrevi: beber 4 litros de água por dia. Eu já falei nos vídeos também que existe um cálculo de 35 ml, multiplicando pelo peso, né? E aí eu deveria beber 5 litros e pouquinho. Mas como 5 litros é muito difícil de eu chegar, se eu beber 4 litros ainda é muito mais, né? E me deixa muito mais saudável. Então, 4 litros por dia. E para que eu não me esqueça de beber esses 4 litros, eu coloquei assim, ó: reativar despertadores para beber água. Então, eu tenho os despertadores lá para cada hora que eu vou beber água, porém eu tinha desativado, então reativar. E aí pensei numa coisa aqui para me afastar da preguiça de ir para academia, porque tem dias que isso acontece. Montar a roupa da academia e deixar no cabide. Então, a bermuda que eu vou usar, o top que eu vou usar, a blusa, deixar já pronta ali no cabide, para eu só pegar o cabide e colocar para fora no dia que eu for na academia. Geralmente eu sempre penduro ali como é que fala? No abrir do guarda-roupa, né? Então eu tenho esse costume de fazer isso de vez em quando, então essa semana eu quero garantir que a roupa vai estar ali de fácil acesso para mim,
para que eu me troque e vá para academia. E aí eu também coloquei colocar as meias em lugar de fácil acesso. O meu guarda-roupa tá um pouco bagunçado esses dias. E aí tá difícil de achar meia porque eu não coloquei ela aonde ela deveria estar. Então isso fica difícil de eu ficar mexendo pra lá, pra cá, pra caçar a meia. Então eu vou organizar o meu guarda-roupa e vou deixar essas meias de fácil acesso. E coisas que tornam especiais também essa coisa de ir pra academia é eu estar com um tênis limpinho e cheiroso. Então semana passada eu acabei sujando os meus 2 tênis que eu mais uso com frequência. Então eu preciso dar uma manutenção de limpeza neles para que eu vá com esse tênis limpo e me sinta mais à vontade. Na semana passada também eu acabei comendo hot dog. Eu e o Cleito fizemos hot dog em casa, que vocês sabem que não tá também na dieta cetogênica. E nenhuma dieta, não é saudável, né, gente? Mas como fazia um tempão que eu não comia, eu falei pro Cleito que eu queria e a gente fez. E aí sobrou pão, sobrou salsicha no molho. E não dá pra eu ficar nesse negócio assim, eu quero acabar com isso. Não, eu quero começar a alimentação saudável hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou congelar no freezer tanto o molho com a salsicha quanto o pão. Porque eu não tô interessada em comer por agora, né? Então eu preciso ter no mínimo umas 2 semanas de alimentação saudável para depois eu abrir de novo uma janelinha aí, vamos dizer, de uma refeição que eu coma algo que eu goste, né? Então, vou congelar tanto o pão, porque esses dias tudo eu pretendo comer aquela torta de frango que eu já mostrei aqui no canal, tá? Coloquei também, gente, a opção de montar cardápio da semana. Então, é uma coisa que eu ando fazendo com frequência, eu deixo sobremesa, deixo salada pronta. Então, eu vou fazer e dessa vez eu vou gravar para vocês também, tá? Então, é isso. Eu também tô aqui com uma ideia de buscar algum livro que fale sobre força, né? Sobre perseverança, sabe? Em continuar no processo. Então, eu tô pensando em buscar ou comprar um livro físico, ou então comprar um arquivo desse livro, ou então encontrar um audiobook, alguma coisa que fale sobre esse assunto, né? E enquanto eu tiver, se for, por exemplo, um audiobook, para que eu consiga assimilar melhor, eu vou fazer algumas anotações de coisas importantes. Se for um livro físico, eu gosto de grifar, né? Dá uma dó de grifar livros, mas em parte eu acho que é muito melhor para eu voltar e ver coisas importantes, sabe? Então eu tô querendo encontrar alguma coisa que fale sobre isso, sobre perseverança, né? Até mesmo para ocupar a minha mente pensando nessas coisas positivas, né? E afastar pensamentos negativos, afastar pensamentos de desistência. Então, né, tô pensando em incluir um livro aí, começar a ler nessa semana. E aí, meninas, o que acontece? Eu estipulei aqui também ler o livro por apenas 5 minutos. 5 minutos, gente, é tão pouco, é muito pouco. Mas eu coloquei justamente para que a minha mente não queira fazer eu desistir disso. Então, por exemplo, se eu colocasse ler 5 capítulos, é muito. E aí a minha mente ia pensar assim, não vai dar tempo, você tem que fazer outra coisa, entendeu? Então eu coloquei 5 minutos. E aí, se passaram os 5 minutos e eu senti assim, tá tudo ok, né? Dá pra ler mais, dá pra ler mais tempo, dá pra eu chegar em ler mais um capítulo, aí eu dou essa continuidade, né? Mas é pra quebrar esses 5 minutos que eu coloquei anotado, é pra quebrar essa objeção que geralmente aparece na nossa mente, né? E ao mesmo tempo eu também estipulei para fazer exercícios em casa. Então na semana passada eu estava fazendo exercícios. Eu só não fiz sábado e domingo, mas os outros dias diretão, desde o sábado passado eu estava fazendo exercício em casa. E essa semana eu gostaria o quê? De fazer exercícios todos os dias, né? Mesmo que eu vá na academia à tarde,
eu gostaria de fazer. E aí, eu estipulei 5 minutos de novo para quebrar qualquer tipo de objeção na minha mente. Se eu fizer 5 minutos, na minha mente vai pensar: bom, o que eu estipulei, eu alcancei, eu consegui. Se eu fizer mais, isso vai trazer aqui dentro de mim um ânimo muito maior, né? Aquela sensação de conquista. Então, provavelmente eu posso aproveitar que eu já tô me exercitando, que eu tô vendo o vídeo dos exercícios e fazendo, e eu vou acabar ultrapassando. Como no vídeo anterior eu falei que eu ia fazer 10 minutos e acabei fazendo 20, né? 20 minutos e alguns segundos ainda. Então, é só para que eu fique quebrando as objeções da minha mente que eu estipulo uma quantidade baixa. E essas foram as coisas que acabaram vindo aqui na minha mente, mas como eu sei que pode aparecer coisas ao longo do dia, né? Eu escrevi. Você pode escrever mais coisas caso se lembre. Então, eu vou deixar o caderno aberto aqui, a caneta pronta, vou fazer outras coisas. Apareceu alguma informação a mais aqui na minha mente, eu anoto. E aí, o que eu pretendo fazer agora? Eu pretendo fazer tarefas com checklist, né? Eu sempre faço o quadradinho para depois eu dar o checklist do que eu fiz, né? E do que ainda precisa ser feito, no caso. Então, eu vou anotar todas as tarefas que eu preciso para cuidar da minha casa. E já vou também, logo em seguida, começar a planejar a minha alimentação da semana. Então, eu vou ver tudo que eu tenho na geladeira, no freezer, no armário e vou montar um cardápio de coisas que geralmente eu gosto de comer, né? E que esteja dentro da dieta cetogênica. Então, eu começo a fazer esse planejamento e, de repente, colocar alguma carne para descongelar, alguma coisa assim, para dar andamento nesse processo. Esse vídeo foi só falação, mas é um vídeo assim que eu penso ser interessante para você organizar aí a sua semana, né? Esse vídeo vai subir na quinta-feira, mas quem sabe você pode começar na quinta mesmo, ou você pode começar de repente numa segunda-feira, né? Então eu espero ter de alguma forma ajudado você. Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo, tá? Tchau!